No alto do morro do céu azul, quase toda casa tem uma antena espetada na laje, apontando para o céu. São esqueletos de metal contra o azul. Mas só a antena da minha laje era diferente. Ela não só pegava o canal da novela ou o jogo de domingo. Ela pegava tudo. Sinal de TV de bairro que eu nem sabia que existia, estação de rádio de outro estado. E às vezes, se eu desse sorte, até a conversa da polícia era minha companhia. Eu trabalhava até tarde da noite, aqui no meu quarto desenhando, e deixava o radinho velho ligado, baixinho. O som me ajudava a concentrar. Mas naquela quinta-feira, alguma coisa mudou. O chiado de sempre, aquele que fica entre uma estação e outra, ficou mais forte, mais presente. Parecia orgânico, como se alguém estivesse respirando bem perto do microfone do outro lado. Por puro instinto, em vez de diminuir, eu aumentei o volume, tentando entender o que era aquilo. Foi quando, por entre a estática, uma voz clara e baixa surgiu, tão perto que parecia estar dentro do meu quarto. Alô? Tá me ouvindo? Eu gelei. Parecia brincadeira de alguém, algum vizinho com um rádio amador. Tentei mudar a frequência, mas a voz continuava lá por baixo de todas as outras estações. Voltei para a frequência original, e o silêncio se fez por um instante. Só o chiado da respiração. E então, a voz voltou, mais firme, mais direta. Tô te vendo. Meu coração disparou. Corri para a janela, olhei para a rua, para os outros prédios. Nada. Ninguém. Só as luzes amareladas dos postes e a escuridão do morro. Achei que minha cabeça estava pregando peças. Voltei para a mesa, decidido a ignorar, e girei o botão do rádio até ele fazer clique e desligar. Mas o som não parou. Som de chiado misturado com o zumbido de uma lâmpada e um ventilador lento. O chiado continuava. Só que agora não vinha mais do radinho. Vinha de todos os lugares. Saía da parede de concreto, zumbia na lâmpada fluorescente em cima da minha cabeça e até o ventilador de teto, que girava lentamente. Parecia ecoar aquela respiração estranha a cada volta. O cachorro do vizinho, o Rex, que nunca latia para nada, começou a latir sem parar, mas não para a rua. Ele latia para cima, direto para minha laje, direto para a antena. Fui até a janela de novo, com o peito apertado. Olhei para o telhado. A antena estava lá, imóvel. Mas tinha algo errado. A ponta de metal dela brilhava com uma luz pálida, mesmo sem lua, sem sol, sem nada para refletir. E enquanto eu olhava, tive a impressão de que ela se moveu, bem devagar, quase imperceptível, como se estivesse se ajustando, apontando diretamente para a janela do meu quarto. Um calafrio subiu pela minha espinha. Voltei para dentro, fechei a cortina com força. E foi nesse momento que a pequena luz vermelha do rádio, que estava desligado na tomada, acendeu sozinha. A estática voltou, alta e agressiva por um segundo, e depois, silêncio. E daquele silêncio, a mesma voz, agora sem nenhum ruído, limpa e nítida como cristal, disse: "Não mexe na antena." E logo em seguida, o som da respiração voltou, preenchendo o quarto como se alguém estivesse com um fone de ouvido enfiado em cada canto do cômodo, respirando fundo e devagar, bem no meu ouvido. No dia seguinte, eu mal consegui trabalhar. Qualquer barulho me fazia pular. Decidi que precisava de ajuda. Fui até a casa do seu Ademar, um senhor que morava no fim da rua e entendia de tudo que era elétrico. Ele era o faz-tudo do morro. Contei a história, omitindo a parte da voz, com medo de ele me achar maluco. Disse só que a antena estava com algum problema, dando interferência em tudo. Ele, sempre solícito, pegou a caixa de ferramentas e me seguiu. Subimos para a laje. O sol da tarde batia forte no cimento. Mostrei a antena para ele. Seu Ademar olhou, coçou a cabeça, resmungou que era só um pedaço de ferro velho. Ele se aproximou, e no exato momento em que os dedos dele tocaram a base de metal da antena, o rádio lá embaixo, no meu quarto, gritou. Não foi um som de estática, não foi uma voz. Foi um grito, agudo, seco, eletrônico, como se o próprio aparelho estivesse sentindo dor. O grito foi tão alto que nós dois ouvimos da laje. Seu Ademar deu um pulo para trás, tropeçou nos próprios pés e caiu sentado no chão. Eu corri para ajudar. Ele estava pálido, com os olhos arregalados,
olhando para a antena como se tivesse visto uma assombração. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele só conseguiu murmurar com a voz trêmula: Tem alguém preso no sinal. Ele se levantou, pegou as ferramentas e desceu a escada sem dizer mais nenhuma palavra. Nunca mais tocou no assunto. Naquela noite, o medo deu lugar à curiosidade. Eu precisava de uma prova. Precisava entender o que estava acontecendo. Peguei meu celular e comecei a gravar o quarto, esperando o som voltar. E ele voltou. O chiado, a respiração. Deixei gravando por uns 10 minutos. Mas quando fui assistir ao vídeo, meu estômago revirou. A imagem estava toda distorcida, cheia de falhas e listras. Só dava para ver o meu reflexo na tela escura da TV desligada. E por trás do meu ombro, no reflexo, uma sombra escura e alta se movia lentamente, onde não havia nada além da parede branca. Ontem à noite, tudo piorou. O som voltou, mas não era mais a voz estranha, nem a respiração. Era a minha própria voz. Tudo o que eu dizia, o rádio repetia um segundo depois, com um eco metálico e distorcido. Se eu tossia, o rádio tossia. Se eu sussurrava para com isso, o rádio sussurrava de volta. Era um tormento. Desesperado, peguei o celular de novo e gravei aquilo, como uma última tentativa de registrar a loucura. Gravei minha voz e o eco fantasma. Quando ouvi a gravação, meu sangue gelou. No final do áudio, depois que a minha voz parou, uma outra voz, a primeira que ouvi, sussurrou bem baixinho no microfone do celular. Agora é minha vez de ouvir. Não dormi. Passei a noite em claro, sentado na cama, olhando para o rádio desligado. Hoje de manhã, quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, o cansaço me venceu. Acho que dormi por 1 ou 2 horas. Quando acordei, o rádio não estava mais na mesa. Ele estava em cima da minha cama, do meu lado, ligado. E a antena não estava mais na laje. Ela tinha caído. E o fio dela estava preso na grade da minha janela, balançando com o vento. Agora, toda vez que o vento sopra mais forte lá fora, o fio da antena raspa na parede e o som volta. Um chiado baixo, constante. Como se o morro inteiro estivesse respirando junto comigo, através das minhas paredes. E eu sei que vai acontecer de novo. Porque toda noite, pontualmente às 3 da manhã, o radinho na minha cabeceira liga sozinho. E a voz, calma e satisfeita, diz: Tô te ouvindo também. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você gostou e quer ouvir mais relatos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Ou melhor, a gente se ouve.